A Winter's Daydream, os 1000G mais fáceis que eu já vi, e para isso basta apertar o A. Salve gamers! Eu sou a Mi e hoje eu trago para vocês o gameplay do jogo A Winter's Daydream. É uma novel que conta a história de Yu, um jovem que após seu primeiro ano na faculdade em Tóquio, resolveu voltar para visitar a família no interior do Japão. Após reencontrar seus pais e sua irmã Otoko, com quem ele não tinha um bom relacionamento, percebeu que as brigas ao passar do tempo não amenizaram e Otoko continuava mal-humorada. Então decidiu passar um tempo com a avó Umeko, que há um ano estava viúva de seu avô. Mesmo sem ter muita intimidade no passado com sua avó, Yu passa uma noite agradável relembrando do passado. Porém, após avistarem uma estrela cadente no céu, no dia seguinte, sua avó acorda com seu corpo de 16 anos de idade. Típico daquelas histórias dos filmes de sessão da tarde da década de 90. O final da história eu realmente não sei dizer o que acontece com a avó, pois eu não assisti até o final. Mas para fazer os 1000G nesse jogo, só tem uma coisa que é muito importante: configurar o menu, colocando para pular os textos palavra por palavra e acelerando a velocidade do texto para o máximo. Agora é só você apertar o A e ir pulando todas as falas do jogo. Em uns 20-25 minutos, os 1000G são seus. E enquanto o nosso jogo carrega, não esquece, aproveita para curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante e ajuda muito no crescimento do canal. E é claro que se você não for inscrito, se inscreve agora e marca o sininho para não perder os próximos vídeos. E vamos à nossa gameplay. E se você tiver tempo de assistir sem pular as cenas assim, comenta aqui nos comentários o que acontece com a avó que passou a ter um corpo de 16 anos, que eu fiquei super curiosa, mas no momento não tenho tempo de assistir a história inteira. Não esqueça, se gostar, indica para os amigos e se não gostar, indica para os inimigos. O importante é indicar o canal e ajudar a Mi a divulgar. Beijos da Mi!